Essa parte da oração, essa parte do Pai Nosso, trata tanto do perdão divino, quanto do perdão humano. Há aqui a promessa do perdão divino, mas há também a responsabilidade do perdão humano. Nessa noite, o meu objetivo é falar exclusivamente do perdão divino. Na semana que vem, trataremos dessa responsabilidade do perdão humano. Eu preciso aproveitar o tempo que tenho para dizer a você, para dizer a todos os que estão próximos e distantes, Deus perdoa. Alguém pode dizer amém? Perdoa as nossas dívidas. Diante da tirania do politicamente correto, diante da nossa falsa moralidade, a maioria das pessoas não aceitam, a maioria delas não se percebem como pecadoras e como merecedoras do juízo divino. Hoje é um problema seríssimo, irmã Nesa, você dizer para alguém que o cidadão é pecador. Porque é ofensivo, porque as pessoas não compreendem muito bem o que é pecado, e por isso não se percebem, não se consideram pecadores, mesmo evangélicos, crentes. Para algumas pessoas isso é um terrível insulto. Por quê? Porque para elas, pecadores são criminosos, são políticos corruptos, são pessoas cruéis, e elas não se enquadram nesse grupo de pessoas as quais elas consideram pecadoras. O grande problema de não se perceber como pecador é porque as pessoas têm um conceito equivocado do que é pecado e do que é ser pecador. Eu quero apresentar a vocês a compreensão de pecado no Novo Testamento. Eu quero apresentar a vocês 5 palavras que definem pecado. E aí, se você tiver um pouquinho de humildade, se você tiver um pouquinho de entendimento daquilo que nós iremos apresentar, de cara você vai se assumir como um pecador essa noite. De cara você se assumirá como uma pecadora essa noite. Por quê? Porque acredito que os textos aqui apresentados não deixam ninguém de fora do conceito de pecado ou de pecadores. Vamos lá? Vamos falar grego essa noite, meus irmãos. O primeiro conceito, ou a primeira palavra para pecado na Bíblia, ou no Novo Testamento, é amartia. Amartia, que é a palavra mais comum, é a palavra mais usada para pecado. Amartia, que significa, acredito que aqui boa parte dos irmãos sabe o significado de amartia, quem sabe? Errar, quem completa? Quem completa? Errar o quê? Errar o quê? Errar o alvo, né? Errar a meta. Amartia é errar o alvo. É não acertar a meta. É não acertar o alvo. E não acertar a meta, não acertar o alvo é amartia. Dessa forma, sabe o que é pecado? Pensando nessa palavra, amartia. Pecado é não ser tudo aquilo que Deus deseja que sejamos. Vou repetir. Pecado é não ser tudo aquilo que Deus deseja que sejamos. Deixa-me pensar. Gerson, Ricardo, Lucas, Wesley, Jocélia, Cleito, Roberto. Será que nós somos tudo aquilo que Deus deseja que sejamos? Com base nas Escrituras? Então você percebe que nós então somos pecadores. Porque se você não é tudo aquilo que Deus deseja para você, com base nas Escrituras, está claro e evidente que estamos errando o alvo de Deus. Pecado. Pecado. Segunda palavra para pecado no Novo Testamento. Segunda palavra é para bases.
Parabases, que literalmente quer dizer cruzar o outro lado. Cruzar o outro lado. Olha que interessante. Pecar é cruzar a linha que separa o bem do mal. Aí eu fico pensando, quem nunca, hein? Quem nunca cruzou a linha do bem para o mal? Quem nunca cruzou a linha da verdade para a mentira? Quem nunca? Quem nunca cruzou a linha da misericórdia para o egoísmo? Quem nunca praticou um ato ou uma atitude desonesta, por menor que seja? Quem nunca cruzou a linha da honestidade para a desonestidade, por mais simples que essa desonestidade pareceu aos nossos olhos? Parabases, cruzar o outro lado. É interessante que nessa caminhada de pastor, de crente em Jesus, a gente ouve algumas coisas muito interessantes e engraçadas até. Encontrei com uma pessoa um dia que disse assim para mim: pastor, eu nunca fiz nada de errado. Eu respirei fundo em respeito à idade daquele senhor e disse amém. Eu não sei porque você ainda não foi para o céu. Irmãos, isso é um engano. Isso é um nível de conceito equivocado que a gente tem de si mesmo. Uma pessoa que olha para uma vida marcada de infância, adolescência, uma vida adulta, uma vida de agora entrando na fase de idoso ou de idosa. E aí a pessoa olha para os seus 70, 60 anos de idade e diz: eu nunca fiz nada de errado. É um equívoco muito grande pensar dessa forma. Acho que essas pessoas não compreenderam o que é pecado, o que é ser pecador. Eu espero que eu não esteja falando com pessoas aqui essa noite que pensam dessa forma. Pastor, eu nunca fiz nada de errado. Eu nunca cruzei a linha, pastor. Vamos caminhar. A terceira palavra para pecado: paraptoma. E paraptoma significa escorregão. Escorregão. Trata-se de um tipo de escorregão que a pessoa sofre em um piso molhado. Quem nunca escorregou? Às vezes o escorregão se dá em um lugar molhado, às vezes em outro tipo de terreno, mais úmido. Escorregão, todo mundo vivenciou um escorregão, literalmente falando escorregão, mas e o escorregão em relação ao pecado? Que significa, escorregão aqui, trata de um impulso, na qual fomos arrastados para aquela prática do erro, mediante a tomada de impulso que naquela hora tivemos. Esse impulso é um desejo, é uma paixão, é uma vontade, é uma emoção que nos domina e nos conduz à queda, ao escorregão, ao erro. Paraptoma, escorregão. Alguém que é tomado de uma raiva, de um nervosismo, alguém que é tomado de desejo, de vontade, um impulso, um escorregão. Quem nunca? A quarta palavra para pecado: anomia. E anomia, segundo os escritores do Novo Testamento, é estar fora da lei. Fora da lei. Trata-se do pecado de quem conhece o bem e faz o mal. Quem conhece o bem e pratica o mal. Irmãos, a maioria das coisas erradas que a gente faz, a gente sabe que é errado, não sabe? A maioria das coisas erradas que a gente faz, a gente sabe que é errado. Algumas eu não sabia. Muito poucas eu não sabia. Eu não sabia que a Bíblia me orientava desse jeito. Eu não sabia que a lei era essa. Eu não sabia que o mandamento era esse. Isso é em casos muito específicos e isolados. Na maioria das vezes, nós sabemos o que devemos fazer.
Na maioria das vezes, nós temos a compreensão e a clareza de que o que estamos praticando é um mal, é uma rebeldia, é uma desobediência, é contrária à lei. É o pecado de quem conhece o mandamento, é o pecado de quem conhece a lei, mas deliberadamente age, faz de forma diferente aquela que crê, faz de forma diferente aquilo que sabe que é errado. Pecado. Pecado. Anomia. E por fim, a quinta e última palavra para pecado no Novo Testamento. Palavrinha um pouco mais difícil. Ofeilema. Ofeilema. Ofeilema, que é dívida. Perdoa as nossas dívidas. Mateus usa a palavra ofeilema. A última palavra para pecado é dívida. Essa é a palavra que Mateus se utiliza para empregar aqui nessa sentença da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofeilema. Perdoa as nossas dívidas. Ao estudar e entender o que é pecado, partindo do original do Novo Testamento, que é o grego, a gente pode facilmente compreender que todos os que estão aqui essa noite e os que não estão são o quê? São o quê? O que vocês são? Pecadores. Os que estão aqui essa noite são pecadores. Os que não estão aqui essa noite também são pecadores. Os que fazem parte de uma igreja evangélica são pecadores. Os católicos são pecadores. Os espíritas são pecadores. Os islâmicos são pecadores. Judeus pecadores. Sim, aqueles que são ateus são pecadores. Os que não professam fé nenhuma, pecadores. Os que fazem parte ou não de uma igreja, de uma religião, pecadores. Todos pecadores. Todos pecadores. O pecado é uma enfermidade universal, da qual participam todos os homens e todas as mulheres. Se existe uma doença, graça, que toda a humanidade compactua, é da doença do pecado. Se tem um vírus que alcança todos os seres humanos de igual modo, é o vírus do pecado. A gente sabe que a Covid-19 acometeu milhões de pessoas, mas nem todos os seres humanos. Provavelmente bilhões de pessoas foram acometidas por esse vírus. Mas algumas pessoas não foram por ele infectados. Mas todos são infectados pelo pecado. Todos compactuam do vírus do pecado. Todos compactuam da enfermidade do pecado. Por isso, da palavra do apóstolo. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram, e aqui não há exceção. Não há exceção, e me perdoe os meus irmãos católicos, Maria também está aqui no meio. Todos pecaram, não tem exceção, e a única exceção é o Cristo, a única exceção é para Jesus, porque todos os demais seres humanos, partindo de Adão, todos pecaram, e afastados estão de Deus e da sua glória. Todos pecaram. Irmãos, sendo um pouco mais práticos, por que nós somos pecadores? Por que nós somos pecadores? Nós somos pecadores, irmão, porque nós somos filhos de Adão. Nós somos pecadores porque somos filhos e filhas de Adão. Eu estou falando aqui essa noite para filhos e filhas de Adão. Pela sua desobediência, pelo seu pecado, Adão deixa essa herança para os seus filhos. Adão deixa essa herança para Caim, para Abel, mas também para Wesley, Roberto, Newton. Adão deixa essa herança para toda a humanidade, a herança do pecado. Paulo afirma que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. E como consequência disso, todos os homens se fizeram pecadores. Nós somos pecadores pelo simples fato de sermos filhos de Adão. Você é pecadora pelo simples fato de você ser filha de Adão.
Nós somos pecadores pelo simples fato de sermos gente. Eu sei que o que eu vou falar aqui vai escandalizar talvez algumas pessoas, mas não tem problema, a Bíblia está do meu lado. Eu apresentei uma criança que hoje pela manhã, de 2 anos de idade, eu apresentei um pecador. Um pecador. 2 anos? Meu Deus do céu, a criança desenvolveu demais, rapidamente. Apresentei um bebezinho aqui de 2 meses. Obrigado, os irmãos estão espertos. 2 meses. Um anjinho, Miguel. 2 meses. Um pecador. Porque é filho de Adão. Davi vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. Não é pecador, Lucas, não é pecador porque pratica o pecado. Ainda não. É pecador porque é filho de Adão e Eva. Mas nós somos pecadores porque, como já foi mostrado, somos praticantes do pecado, sim. Não há ser humano, exceto Jesus, que não tenha vivenciado ou não vivencie, seja por meio de sentimentos, seja por meio de pensamentos, seja por meio de olhares, palavras ou ações, a prática do pecado. Sabe aquele sentimentozinho de inveja? Pecado. Sabe aquela mágoazinha? Pecado. Sabe aquele orgulho de se achar superior? Pecado. Sabe aquele ciúme, às vezes pequenininho ou doentio? Pecado. Sabe aquele olhar de desprezo, de altivez, de cobiça? Pecado. Sabe aquela palavra? Sabe aquela palavra que humilha? Sabe aquela palavra que envergonha? Sabe aquela palavra que ridiculariza? Pecado. Sabe aquela ação de omissão ou de transgressão? Pecado. Somos pecadores porque somos praticantes do pecado. Por isso, sem exceção, por isso todos devem orar. Perdoa as nossas dívidas. Todo dia é dia de fazer essa oração. Porque todo dia tem pensamento, todo dia tem sentimento, todo dia tem ação, todo dia tem olhares, todo dia tem omissão, todo dia tem transgressão. Às vezes alguém diz assim: ah, pastor, hoje eu não fiz nada de errado, mas talvez deixou de praticar o bem. Pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4. É interessante que Mateus usa a palavra dívida para pecado, né? Dívida. Que coisa interessante, né? Pecado como dívida. Pecado como dívida. Alguns teólogos, eles entendem que Mateus, ele associa a palavra, a dívida, a pecado por conta da sua antiga profissão. O Mateus era um publicano. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era um cobrador de dívidas. Mas não é só Mateus que faz isso. Jesus também faz. Jesus conta uma parábola chamada parábola do credor incompassivo, ou do cobrador sem compaixão. E nessa parábola, Jesus, ele fala de alguém que está devendo um valor enorme a um rei, e ele não tem condições de pagar a dívida. Sabe por quê? Porque a dívida é impagável. O homem está devendo um valor exorbitante. É como se ele estivesse devendo todo o produto interno bruto de Israel. Toda a renda de Israel produzida em um ano era a dívida daquele cidadão. Uma dívida impagável. É preciso que a gente lembre que as nossas dívidas para com Deus, os nossos pecados para com Deus, são pecados e dívidas impagáveis. Não temos condição.
Os nossos pecados, as nossas rebeldias, o nosso pecado, o deixar de fazer a vontade de Deus, constitui em dívidas impagáveis. Meus irmãos, são dívidas, são pecados que não tem como ser quitados e cancelados. Não tem como cancelar pecado por meio de boas obras, por meio de sacrifícios, por meio de um empenho religioso, não. São dívidas impagáveis. São dívidas que apenas o próprio Deus pode cancelar. São pecados que apenas o próprio Deus pode apagar. Quantas pessoas pensam em cancelar os seus pecados por meio de doações de cesta básica? Rapaz, eu fiz uma besteira, eu vou doar uma cesta básica aqui para melhorar a minha situação com Deus. Não resolve. É uma boa ação, mas não resolve. Sabe qual foi o meio que Deus escolheu de perdoar o homem? Sabe qual foi o meio que Deus escolheu? E esse meio é o único meio. 4 palavrinhas. Na verdade são 4 letras, perdoe. Cruz. A palavra é cruz. A forma que Deus escolheu de perdoar o homem se chama cruz. E é interessante, pegando esse gancho de Mateus e do próprio Cristo, nessa conexão entre pecado e dívidas e pecado. É interessante que uma das palavras de Jesus na cruz é tetelestai. E tetelestai é está consumado. Esta é se não me engano, é a penúltima palavra de Jesus na cruz. Está consumado. Tetelestai. E tetelestai, Breno, é dívida paga. Olha que coisa. Tetelestai no grego é dívida paga. No século I, quando uma pessoa comprava um imóvel ou qualquer outra propriedade e ela concluía todo o pagamento desse bem, ela recebia a escritura desse bem com carimbo. E o carimbo vinha escrito, tetelestai, dívida paga. Glória a Deus. Porque na cruz, quando Cristo gritou, tetelestai, está consumado, Ele estava nos entregando um certificado de perdão. Quando Jesus, Ele brada na cruz, tetelestai, está consumado, Pai, eu fui até o final, Ele está nos entregando uma garantia de perdão, desde que haja fé e verdadeiro arrependimento para com Ele. Amém, meus irmãos? Coisa boa é ser perdoado. Coisa boa é sentir paz no coração e saber que é morador do céu. Coisa boa é ser alcançado pelo perdão divino. E aí, eu concluo essa reflexão dizendo o seguinte: o perdão divino é a união de 2 ações. O perdão divino é a união de 2 ações. Primeiro, a divina por meio da cruz. Segundo, a humana por meio do arrependimento. Essa combinação de ação divina pela cruz e da ação humana por meio do arrependimento constitui perdão por meio do sangue do Cristo. Deus entra com o sangue do seu Filho. Você entra com a fé no Cristo de Deus, arrependido e quebrantado diante dele. Ai, meu irmão, não tenha pecado que alguém não tenha cometido, que não pode ser purificado, cancelado, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Pastor, e por que eu preciso ser perdoado? Você precisa ser perdoado para você ter verdadeira vida. Pastor, e por que eu preciso ser perdoado? Você precisa ser perdoado para ser liberto da escravidão do pecado. Pastor, e por que eu preciso perdoado? Para ter legítima e íntima comunhão com Deus. Pastor, por que eu preciso ser perdoado? Para ter o nome escrito no livro da vida. Pastor, por que eu preciso ser perdoado? Para fazer parte do reino de Deus. E então, viver a experiência profunda e plena da verdadeira filiação divina, da verdadeira paternidade de Deus para com você. Uma mensagem suficiente para pessoas dizerem: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu desejo entregar minha vida a Jesus. Eu quero viver agora o arrependimento de tudo aquilo que eu pratiquei toda a minha vida,
Eu quero agora vivenciar o perdão divino. Eu reconheço, sou pecador, preciso de arrependimento, preciso do socorro divino. Eu preciso desesperadamente disso. Se você fizer isso agora ou depois, que Deus te dê oportunidade. Se você viver essa experiência agora ou depois, você viverá a experiência do verdadeiro encontro com Deus. A minha oração é que os crentes de Deus também vivenciem a experiência de chegar diante de Deus e apresentar as suas dívidas. Senhor, eu estou em débito contigo. Eu estou em débito. Eu estou em débito porque eu aprendi que dívida, débito é pecado. E eu quero que o Senhor cancele. Eu peço o Senhor teu perdão. Eu peço o Senhor a sua graça. Mas eu peço também que além do Senhor vir na minha direção com perdão, venha na minha direção também com transformação. Para que eu não mais repita esse pecado, Senhor. Essa é a vontade de Deus para a gente essa noite. Deus abençoe sua vida. É uma mensagem que a gente precisa terminar com um apelo. Se você não viver a experiência do perdão, você vai ter prejuízos. Se você não viver a experiência do perdão, você vai ter problemas. Porque você não vai vivenciar libertação, você não vai viver a experiência de comunhão com Deus, você não viverá a experiência de fazer parte do reino de Deus, você não viverá a experiência de viver eternamente com Cristo. O perdão tem seus benefícios, mas a não vivência, experiência do perdão divino, traz consigo seus prejuízos. A minha oração é que você confesse Jesus aí onde você está.